Ah, oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre, você sabe. E cara, hoje eu não tenho nada pra fazer. Então, eu acho que vou ficar só de bobeira no computador mesmo, então... Fiquem aí se vocês quiserem. Beleza. O que você tem pra mim hoje, internet? Ah, sim. Depois de mais de um ano observando ele sequer suspeita da mera possibilidade. E isso é excelente. Bom, acho que finalmente podemos pôr o meu plano em ação. Computador, inicie o protocolo ABV. Eita porra. Acho que eu tô ouvindo coisas, sei lá. Se bem que depois de toda essa gargalhada, eu acabei tendo um pouco de sede. Viria a calhar muito bem nessas horas do refrigerante de uva. Talvez eu devesse pedir pro meu mordomo, afinal, eu sou rico. Acho melhor continuar com o meu plano aqui. Excelente. A internet tá um saco. Um e-mail anônimo, vamos ver. Um cara tá simplesmente ameaçando aumentar o meu aluguel caso eu não faça um vídeo sobre as histórias do Homem-Aranha. Mas nem ferrando! Essas histórias são horríveis! É o chorume mais podre que a gente consegue extrair das mídias do Homem-Aranha. E olha, a gente já teve bastante coisa ruim nesses 60 anos de cronologia e existência do personagem, é sério. Se isso aí fosse petróleo, a gente não extraía pra poder usar de combustível, esse tipo de coisa. Não. A gente extraía pra poder jogar isso aí no espaço e nunca mais ter contato com essa merda. Eu não vou fazer isso. Deletando e-mail anônimo esquisito, sai fora. Pera aí. Essa ameaça aí muda um pouco as coisas. Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu aceito o seu desafio, anônimo da internet, que eu não conheço, não faço a mínima ideia de quem seja, que você é um anônimo, como eu disse. Então, venha comigo, se acomode, pegue seu lanche, sua bebida e venha comigo mergulhar nesse mar de podridez que existe nas histórias do Homem-Aranha. Mas só depois da abertura. Ai, meu Deus. Tá legal, já que eu tenho uma pilha de cocô pra analisar no vídeo de hoje, vamos fazer isso de forma organizada, indo do menos fedido até o mais repugnante quadrinho do Homem-Aranha. Então vamos começar por esse aqui, Homem-Aranha Potestade, ou o Reino, tanto faz. E bom, resumidamente, é sobre a história de um Homem-Aranha muito mais velho, voltando ativa depois de muitos anos, no meio de uma cidade tomada pela violência e pela opressão. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, o enredo é praticamente uma cópia de Cavaleiro das Trevas, só que do Homem-Aranha. É sério, o esqueleto é praticamente o mesmo. A gente tem o herói voltando ativa já velho depois de muitos anos, gasta um perda terrível, super-heróis virando coisa do passado porque jovem mesmo gosta nos brutamontes descendo a porrada nas ruas e um governo Bush que não faz muita coisa. Mas bom, chega de enrolação e vamos falar dessa jossa aí. A história começa 30 anos no futuro. Nova York já não é mais a mesma. Além de mascarados terem sido proibidos, também surge uma força policial brutal, conhecido como a Potestade. Peter Parker aqui já não é mais o Homem-Aranha. Agora ele é só um velhinho frágil que trabalha numa floricultura e vive com essa Mary Jane moda aí. Vocês logo vão entender. E uau, Peter já foi demitido. Que tempo recorde. Em menos de 2 páginas já é mandado embora. Superando até a sequência de Homem-Aranha 2, então... Parabéns aí, Potestade, um ponto pra vocês. Fica esperto, vocês vão logo perder esse ponto aí.
E quando o Peter tá voltando pra casa, ele acaba trombando com esses brother aí que tava fazendo M junto de outros trombadinhas, que estavam pichando no muro, coisa de criança, e saíram correndo. E tem essa garota aí, que vai aparecer bastante até. E aqui a gente já vê o primeiro vislumbre do que é a potestade, uma força policial totalmente opressiva, que tira toda a liberdade de quem mora na cidade, que aliás, todo mundo parece que tá fazendo cosplay de destruidor da gangue da demolição. Bom, voltando pro espancamento de menor, o guri mexe daquelas piadas de tô masturbando o pinto aqui no rego, quando pergunta o seu nome, ele apanha. O Peter tenta intervir, apanha também, e quebra o braço, e a garota fica triste porque não tem ninguém pra salvar o galheiro. Tu vai ser peidão. Vou ser peidão, Julião. Mas deixa eu ir lá, irmão. Abração, parceiro. Valeu. E sim, o quadrinho aqui também faz uso da mídia pra recurso narrativo, como em Cavaleiro das Trevas. Só que aqui a gente tem esse Jimmy Olsen bizarro aí, que me dá muita agonia, porque ele não fecha a boca direito, parece que tá sempre levando um chute no saco e, pô, que agonia, caralho. Fecha essa boca aí, ele tá me dando gatilho aqui. Enfim, tem todo esse lance aí do prefeito querer lançar um super sistema de segurança contra a tarde terrorista chamada Teia, porque esse quadrinho foi lançado em 2007 e o mundo tava meio abalado depois de 2001 por causa de um ataque, isso aí. E esse chama Teia, onde ninguém entra, ninguém sai, tipo a cúpula dos Simpsons. E sim, tem todo esse lance de ter que tirar os sinos e estátuas de metal pra essa bagaça funcionar direito. Não, pera aí, eu acho que não li isso aqui direito. Você tá me dizendo que pra essa geringonça descendente de TechPix funcionar, você precisa tirar a maioria das coisas de metais, como estátuas e sinos de Manhattan, uma cidade que é repleta de carros, ônibus, trilhos, prédios, postes, aviões, trens, armas, aparelhos de marca-passo e com certeza vários sentinelas e um aeroporto-aviões da Chile jogado no ferro velho? O que vem depois? Um curativo pra morto que só funciona se a pessoa estiver viva? Ou uma pílula que mata a sede se você beber bastante água? Genial. Voltando pro Peter, ele chega em casa, faz uma sopa, fala que foi demitido do trabalho e a Mary Jane não fala nada. Ok. Bom, logo depois ele acorda passando mal, dizendo que teve um sonho bizarro onde a Mary Jane tinha morrido, ele tinha virado um velho sozinho e... eu acho que essa sopa tava batizada. Olá, seja bem-vindo a mais um Culinária Inesperada com Peter Parker. Eu sou o apresentador desse programa e depois do nosso grande sucesso ensinando a como preparar o ensopado de orelha de screw, as coxinhas da Adamantium e as empadinhas do infinito, hoje eu vou mostrar a vocês a como preparar a clássica sopa de pedras. E bom, é bem simples. Para você preparar ela, você vai precisar de um martelo e quando você encontrar o Ben Green na rua, você vai lascar a porrada. Mas relaxa, pra animar os ânimos, tem alguém batendo na porta e o Peter abre e... Uou! Adolfo, você tá vivo? Não, é pior, é o nosso amigo JJ Jameson careca. Pois é, a calvície não poupou ninguém. E ei, eles previram o JJ do MCU. Bom, mais um ponto aí, potestade, parabéns. Bom, ele aparece falando que o Peter tá um caco agora, falando que ele pensava que ele só teria 20 anos pra sempre. E relaxa, Jonah, mas eu pensei isso até hoje. Ele diz que o Robbie e todo mundo saiu da cidade, que eles têm muito que conversar, enquanto o Peter permanece nesse modo moleque neutro e fecha a porta na cara do velho. E olha, ele deixou um presente. Bom, do lado de fora o Jonah começa a depredar propriedade privada pra chamar a atenção do Peter, o que acaba abrindo o pacote e tendo uma velha meia ali. Não, é a câmera dele e uma máscara do uniforme negro. Que legal. Que ele logo veste pra completar o seu outfit de vovô aranha com samba canção, meias folgadas e braço quebrado. Uma ótima combinação para bater em corrupto. Bom, policiais surrados, o Jonah conta que achou a escolha do Peter no Clarim, fala sobre o fato de ele ter mentido pra ele todos esses anos, que ele vendeu o Clarim Diário e chamando o Peter pra ajudar ele a acabar com esse sistema e salvar a cidade do que ela tá se tornando. E o Peter responde com um belo socaço de direita, indo embora sem dizer mais nem menos. Em meio a esse cenário de CGI, nosso herói, senhoras e senhores. E bom, depois do seu ocorrido tá todo mundo sabendo da volta do Homem-Aranha, incluindo o prefeito e seu conselheiro Sax. Então, como forma de contra-medida e precaução, eles acabam ativando o Esquadrão Suicida. Não, pera, é só vocês terem sexagenário mesmo. Que tem bombas implantar na sua cabeça pra caso ele não faça o que é pedido. E aí a gente volta pra essa garota sem nome aí, que eu vou chamar de Sally, porque é sério, ela não tem nome. O quadrinho faz questão de dar um puta destaque pra ela, mas ainda assim ela não tem nome. Enfim, ela tá tomando um sacode da polícia por estar lendo as novas fofocas da revista Tititim em praça pública, e ela acaba indo pra uma igreja num beco escuro e escondido depois desse brother aí chamado Casey falar com ela. E lá o Jameson tá cheio de uns pivete Minion que tá ajudando ele tá basicamente motivando geral pra uma luta, dizendo que o sino vai proteger todos eles, e aqui o Cassie se revela o Felipe, quebrador de códigos, e hackeia o jornal mostrando o endereço do Peter Parker pra todo mundo. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o Peter já tá arrumando as malas dele pra fugir, já que ali não era mais um lugar seguro, e ainda até trocando de aparência e tal, enquanto a Mary Jane Fantasma fica só olhando pra paisagem. Até rola do Hypno Hustler, um vilão bem lá do do Aranha aparecer pra tentar ajudar, só que o poder dele funciona à base de um rádio a pilhas. E bom, ele esqueceu de carregar e ele virou peneira. E com isso não demora muito pra potestade simplesmente tacar um míssil na casa do Pedro e ele ter que sair de lá quebrando a galera. Enquanto tem uma multidão na rua transmitindo o que tá rolando, até chegar do sexteto que já chega metendo o facão e o louco no Cassie. E bom,
o Peter não aguenta lutar com todo mundo de uma vez só e acaba tomando uma surra federal generalizada, com direito até a ser desmascarado e todo mundo vê que ele é só um velho goiaba. Mas é dos céus que a salvação surge. O Deus Ex Machina, quase literalmente, Dr. Octopus tira o Peter dali e acaba levando ele pro cemitério junto das lápides de seus entes queridos, ao mesmo tempo que anuncia que o projeto da teia será ativado naquele mesmo dia. E, sim, se prepara que agora veio o plot twist. Após o Jameson ser pego e levá-la pro covil maligno do prefeito, onde lá, depois de errar o alvo de uma facada, mas logo acertar, nós descobrimos que o saque rápido é ninguém mais, ninguém menos que... o Venom. E bom, eu acho que a gente já chegou aqui na parte do porquê considerar essa história tão ruim, repugnante e abominável. Vamos lá. Voltando pro cemitério, nós descobrimos que na verdade o Otto já tá morto faz bastante tempo e que na verdade quem tá controlando são os tentáculos como um último objetivo dado pelo seu criador, que é de enterrar o Peter no lugar do Otto ou alguma merda assim, sei lá. Nesse processo os tentáculos tiram o cadáver da Mary Jane do caixão e nós finalmente entendemos como ela veio a falecer. Nós voltamos no tempo e vemos um flashback da Mary Jane na cama de hospital junto do Peter, onde ele fala sobre o seu primeiro encontro com ela e esse tipo de coisa, até que ele nota que precisava sair para ajudar as pessoas como o Homem-Aranha, e ele comenta que trairia flores quando ele voltasse. Porém, a Mary Jane tenta implorar alguma coisa pro Peter fazer, porém quando ele volta ele já se depara com a maca já vazia. Então o Peter revela que devido ao seu sangue ser radioativo, todos os seus fluidos corporais também eram. Então ele acabou causando envenenamento por radiação na sua própria esposa, gerando um câncer. Então essa é a história em que o Peter Parker mata a Mary Jane com um sêmen radioativo. Mas calma, eu sei que isso é nojento, mas me escuta. A galera geralmente vê em páginas nerds ou grupos de Facebook e vê essa história por causa desse momento terrível. E não tá muito errado, é realmente algo repugnante de se ver e macabro, pra falar a verdade. Mas essa não foi necessariamente a causa da morte da Mary Jane, sabe? O Peter deixa bem claro que todos os fluidos dele eram radioativos, incluindo saliva, suor e lágrimas, ou seja, o mero contato que eles tinham já podia ser uma semente do mal que podia prejudicar a Mary Jane no futuro. Então eu não sei se eu acabei de piorar ou melhorar a situação nesse quadrinho, mas pelo menos vocês estão muito mais informados do que aconteceu. Então sempre que você vê alguém falando, ei, lembra da vez que o Peter matou a mulher dele por causa do seu sangue radioativo e esse tipo de coisa, agora você pode falar que não foi só por causa disso, e sim outros fatores. Então, e pra você que tá perguntando, não, essa história não é canônica. Isso nunca aconteceu, a não ser em outro universo, linha do tempo, tanto faz, escolhe teu veneno aí. Ok, voltando, a gente ainda tem muitos traumas pra ver hoje. E bom, como o Peter pediu desculpas pro corpo da Mary Jane, ela acaba dizendo que naquele dia em que ela tava implorando algo pra ele não deixou ela terminar de falar. Ela na verdade tava falando pra ele ir pra cima dos caras maus, tipo pega ele, tigrão, esse tipo de coisa, e não pra, sei lá, ficar com ela ou alguma coisa do tipo, sabe? Mas na verdade incentivando ele, mostrando que a Mary Jane não tava culpando pelo Peter, e sim incentivando ele a continuar ajudando mais pessoas, sempre. E voltando pro Venom, ele revela que trouxe parentes pra jantar. Ai, que fofo. Então começa a chover simbionte em Manhattan toda, pique Web of Shadows. Enquanto isso, a Sally consegue descobrir a fraqueza do simbionte por meio do sino e acaba formando uma rebelião. Ai, que fofo eles demais, que parecem um bando de meliantes. E bom, o Peter vendo tudo isso decide que é a hora dele morrer e entra no caixão. E quando ele pensa que tá tudo preparado pra ele ir, ele decide sair de lá usando o velho vermelho e azul, anunciando sua volta definitiva, dizendo que quando ele enterrou a Mary Jane, ele não só enterrou ela, mas também o seu verdadeiro eu, que era o Homem-Aranha. E uau, esse Venom aí é escrito fiel do Você Sabia, hein? Com direito até a dizer que o Aranha tá vindo e todo mundo começa a se preparar pra batalha final. E no meio desse caos aí todo, a série tá mobilizando uma galera pra lutar pela liberdade e peitou o Homem-Aranha aí, que tá comandando uma galera da potestade. A série acaba fazendo um discurso sobre a liberdade e a esperança pro Flint, onde a gente tem a revelação de que ela é filha dele e pode virar cimento. Uau! Só que infelizmente ela acaba sendo fuzilada e mesmo com todos os esforços do Flint, ela acaba não conseguindo se reestruturar e sem ao menos falar seu nome pro seu próprio pai. Eu falei que ela não tinha nome. Então nós temos o Peter enfrentando o Sexteto com ele torrando o Electro e o Homem Hídrico. Boa, Pedrão, agora o Electro é do rock! Jogando o escorpião do topo do prédio, socando a Mary Jane zumbi. Não, pera, era um mistério, esquece. Ainda dando uma bronca nele, falando pra nunca se vestir igual a mulher morta de um homem, a não ser que ele pague por isso. Não, pera, quê? Aí ele enfrenta o Kraven, prende ele em 16 cartuchos de teia e... Não, pera aí, cara, que bagulho sem graça, na moral. Pô, imagina o Kraven animadaço pra lutar e quando vai começar a luta, plau, 16 cartuchos de teia na sua cara pra ficar esperto. Ele acaba chegando no topo e se depara com o Venom, onde a gente descobre que ele fez tudo isso por causa do Peter, já que ele tinha sequestrado o simbionte do mundo de batalha, trouxe ele pra Nova York e deixou ele pra morrer várias e várias vezes, sendo a única responsabilidade que o Peter não teria assumido. E assim começa a batalha final, Homem-Aranha contra Amoebas. E no meio dessa porradaria louca, a gente tem um momento bem legal e fofinho na cabeça do Peter, onde mostra o porquê da Mary Jane amar ele, que é porque ele tem a chance de poder bater em todo mundo, só que ele opta por não fazer isso. Ah sim, você disse isso pro cara que acabou de matar o escorpião jogando de arranha-céu algumas páginas atrás, né?
Tá certo. O Peter então acaba levando o simbionte pro topo do prédio, onde o Homem-Aranha acaba entregando pra ele o detonador da cabeça do sexteto, e cercado por todas aquelas gosmas simbióticas, o Peter não poupa esforços e acaba invocando o Michael Bay naquele recinto, explodindo a galera toda. E o quadrinho termina com Nova York tendo uma segunda chance, e com Peter dizendo que o seu reencontro com a Mary Jane vai ter que esperar, porque ele tem responsabilidade para cumprir. E esse foi Homem-Aranha Potestade. Olha, não é tão ruim quanto dizem. É ruim? É, mas tem esses momentos, sabe? A ideia é muito boa. Tipo, eu já até aceitei que isso virou um subgênero no mundo dos quadrinhos, esse tipo de coisa. Mas o que ferra mesmo é a execução. Muitas vezes parece que o quadrinho não sabe se expressar direito e não tá dando o foco necessário, que é importante, sabe? Enquanto eu relia o quadrinho para poder fazer esse vídeo, eu pensava no tanto de coisas mais interessantes que eles poderiam ter explorado, como onde é que estão os outros super-heróis? Vingadores? X-Men? Demolidor? Capitão América? O Quarteto Fantástico nem se fala, os caras são praticamente celebridades aceitas. Como que essa galera toda simplesmente aceitaria um "aí galera, vocês não são mais bem-vindos aqui não"? E eles ficariam, não pô, de boa mano, desculpa aí qualquer coisa, sabe? Tipo, rolou uma guerra civil e todo mundo morreu? E aliás, o que rolou com o núcleo do Peter? O Robbie a gente tem uma mínima noção que ele pelo menos saiu da cidade, mas tipo, e a Felícia, a Beth? Quais foram os últimos momentos com a Tia May? Além de, claro, não tem nenhuma menção ao Norman, ao Duende, que podia ter dado um tchan a mais na história. E tipo, não é como se essa fosse a história mais original do mundo e eles não tinham nada como se basear. Não, tinha um monte de obra boa pros caras usarem de inspiração, sabe? Tanto que no ano seguinte saiu um clássico da Marvel nesse mesmo estilo, que foi Velho Logan, que inspirou o último filme do Hugh Jackman como Wolverine. E poxa cara, o Peter perdeu a Mary Jane, o amor da vida dele, a pessoa que era supostamente para ser a menos provável de morrer e nem tinha doente para jogar da ponte dessa vez. E ele ainda foi o culpado por isso. E que tipo de lições, ensinamentos, reflexões esse quadrinho vai gerar? Uns papo louco sobre Canção de Niná, um foco bizarro para a filha sem nome do Homem-Areia, que luta sobre a liberdade, esse tipo de coisa, e um Peter que simplesmente vê geral pedindo ajuda e ele, que vontade de morrer para contar com a ruiva. Tipo, uau, minha mulher morreu, automaticamente tenho que ligar o foda-se pra tudo e todos. Eu sei que é um universo paralelo e tudo é possível, mas a justificativa pro Peter simplesmente largar o manto e cagar pra Deus e o mundo não me comprou. Harry Andrews, o cara responsável por essa história, contou numa entrevista uma vez que ele queria passar a ideia de que se um homem não consegue salvar a mulher que ama, então ele não tem o poder. E se ele não tem o poder, ele consequentemente não tem a responsabilidade. O que é um ótimo tema pra se abordar com um personagem como o Homem-Aranha, né? Aliás, é o seu lema praticamente. Então eu te pergunto, por que não se aprofundar nisso e debater sobre isso ao invés de simplesmente vender a ideia de um Cavaleiro das Trevas da Marvel, sabe? Ele explicando a história, eu consegui entender bem mais qual era a visão dele, esse tipo de coisa. E claro, eu não tenho nada contra o Carrie Andrews e tal, mas eu cheguei à conclusão que isso foi tipo contar uma piada, sabe? Se o humorista conta uma piada que o público não entende, e aí ele tem que recontar a piada explicando a graça, então a piada simplesmente não funcionou. A mesma coisa pra essa história aqui, sabe? Que mais parece que o cara tinha uma boa intenção, só que ele não usou tudo que essa ideia proporcionava. E sobre o lance do quadrinho se inspirar em Cavaleiro das Trevas, só que trocar o protagonista com o Homem-Aranha, eu não vejo isso como um problema, sabe? Afinal, se inspirar em algo ótimo é bem produtivo. O problema é quando você só se inspira na parte externa daquilo e não na mensagem que ela quer passar, entende? Por exemplo, o próprio Cavaleiro das Trevas não é só sobre o Batman velho fodão batendo no Superman e dizendo que criminosos são uma raça supersticiosa mesquinha. Não, a gente tem um quadrinho dos anos 80 que questiona a ação e a necessidade de vigilantes e suas consequências para a sociedade, moralidade, violência e o clássico debate sobre o Batman matar ou não. E ainda sendo uma história dos anos 80 muito atual até os dias de hoje. Enquanto em Potestade, a gente tem uma página que a Mary Jane fala que ama o Peter pelo fato de ser do tipo que opta pela via do não matar, enquanto em outra página a gente tem o Homem-Aranha simplesmente trucidando e explodindo o sexteto sinistro. Tipo, tu tá zoando com a cara do leitor, brother, ou tu não tem a mínima ideia de permanência. E assim, ainda tem o ponto de exclamação gigante que vem com essa história envolvendo a morte da Mary Jane e junto da pingola do Peter velho que o desenhista fez questão de incluir pra tornar o quadrinho mais adulto e ousado. Olha, essa claramente não é a história ideal que deveria vir na nossa cabeça quando a gente pensasse em Homem-Aranha velho, sabe? Um dia a gente vai ter essa história definitiva. Uns podem até falar que já tem, ou história de vida, esse tipo de coisa, mas ele tem um propósito totalmente diferente, que é mostrar uma antologia de décadas como se o tempo tivesse passado pro Peter, assim como passou pra gente no mundo real, sabe? E não com uma história inteiramente focada no Peter velho lidando com esse novo universo Marvel, sabe? Mas até lá, sabe uma história que eu realmente queria ver? A história desse cara aí, o Homem-Aranha do Último Combate. Por favor, galera da Marvel, eu vou fazer meu apelo aqui, faz uma minissérie dele, por favor. Se já trouxeram ver o Logan mesmo, então não custa nada trazer esse Peter aí que parece bastante interessante.
E para a próxima história nós temos a famigerada Pecados Pretéritos. E sem nenhuma enrolação, vamos para a história. E bem, a história começa com a Mary Jane tentando conseguir um papel na peça de teatro do Robert De Niro. Pois é, o lado bom desse quadrinho aqui, o Mark Deodato, que é brasileiro aliás, é que ele consegue desenhar uns personagens se inspirando em celebridades conhecidas. Então você acostuma em você ver um rosto conhecido aqui ou ali. E bom, a Mary Jane aprende uma baita lição sobre atuar e ainda assim consegue o seu papel em Coringa 2, a vingança de Murray. E com isso, geral vai bater aquele pratão de comida na casa da Tia May. Até que chega a correspondência. E ao invés de ter uma carta convidando o Peter pro Smash Bros, a gente tem uma carta da Gwen Stacy? É, você não me entendeu errado. Essa história não se passa no passado ou esse tipo de coisa, não. Mas como que isso é possível? Bom, nessa carta a Gwen se mostra bastante desesperada e querendo contar alguma coisa que ela fez no passado pro Peter. Só que ela acaba não contando naquela página. Ah, qual é, mulher? Que gostava de escrever no verso da folha? Eu tava pagando por página? Parabéns, hein? Você matou uma árvore à toa. É, essa carta é o clássico falou e no final falou porcaria nenhuma. Mas é aí que começa o enigma, a questão e o mistério em volta dessa carta que demorou anos e anos pra chegar. Já que nela ela traz muito mais perguntas do que respostas. E você achando que os correios brasileiros eram ruins, né? Amadores. Bom, primeiro de tudo, o que a Gwen queria falar de tão importante que ela não conseguiu falar em vida? Segundo, por que a carta tem um selo atual e não da época que ela tinha viajado pra França? E terceiro, por que essa carta não foi enviada da própria França, mas sim de Nova York? E bom, com essas pequenas questões, nós já podemos concluir que alguém tá tramando isso e que afetar diretamente o Peter. Mas a verdadeira pergunta que deveria ser feita é: quem tá por trás disso? Pô, cara, eu juro que se for Chacal de novo com clones, eu vou... Então o Peter decide visitar o túmulo da Gwen em busca de algumas respostas, até aparecer esses dois ninjas Peak Noob Saibot do Mortal Kombat. Bom, o Peter sai na porrada com eles e consegue escapar por pouco de lá. E já em casa, a Mary Jane percebe que no verso da carta havia um alto relevo da segunda página escrita. Então o Peter decide levar essa carta pra perícia. Mas não antes de receber mais uma carta no meio das propagandas do show da Cristal, com a foto de um homem e uma mulher de rostos censurados ao lado da Tia May e da Mary Jane, acompanhado de um bilhete dizendo que poderia matar as duas a qualquer momento. E uau, cara, se o Peter já recebe essas paradas leve na caixa de correspondência dele, então imagina o e-mail desse maluco. Não, Johnny, pela milionésima vez, eu não vou te ajudar a levar a Alice em um desmoronamento de pedras e dizer: aí, vem conhecer a família do Coisa. Cara chato. Sabe, hoje em dia tá tudo um saco. Já não basta eu ficar recebendo ameaça de morte na minha caixa de correios, eu também tenho que ficar suportando esses spams no meu e-mail. Tipo, descubra como mineral vibranium-ácido da sua casa. Até aí tudo certo, né? Você vai olhar o professor desse curso e descobre que ele é o Deadpool. E tem outro também. Envie esse e-mail pra 10 pessoas diferentes, senão o Dormammu vai comer o seu cuscuz. Eu nem gosto de cuscuz. E sim, tem o melhor de todos. Depois que eu encontrei os X-Men, eu fui pesquisar sobre o Professor Xavier, né? Pra ver se tinha alguma palestra dele no Google e tal. Então eu joguei no Google, Professor X vídeos. E eu saí traumatizado. E não para de aparecer esses spams pra mim libidinosos. Tipo, garotas quentes na sua região. Isso aqui com certeza é um plano do Dr. Octopus pra poder me chantagear na frente da minha tia. Mas não vai ser hoje que ele vai me pegar de guarda baixa. Eu já deletei esse spam maldito aí. Bom, o Peter deixa a carta com o especialista, ameaça ele e a família dele educadamente, caso ele tire a teia que protege as informações pessoais, e vai embora. Então ele liga pro pessoal de casa pra ver se tá tudo bem, até ele cair no golpe do preso que sequestrou seu parente, que no caso do Peter é a própria tia que tá no armazém. O Peter então vai lá, entra, percebe a burrada que fez, explosão... Era tudo uma cilada, Bino, o ninja louco aparece, pergunta sobre como é se sentir sozinho e abandonado, o Peter não faz a foda da ideia que ele seja, o que deixa o ninja mais louco ainda, e a gente descobre que ele se chama Gabriel, porque a ninja chamada Sarah pede pra ele parar e ele realmente para, então eles ameaçam o Peter e a família dele e deixam claro que vão explicar tudo antes de poder matar ele. E depois de tomar esse combo de surra com direito à sobremesa, o Peter vai buscar a carta e descobre o que estava escrito no verso da folha. E aqui, a Gwen revela que ela queria tanto contar. Ela explica que no passado ela teve que viajar pra França sem mais avisos porque ela estava grávida? O quê? E que eram gêmeos? Gabriel e Sarah? Peraí, os ninjas? Mas isso nem faz sentido! Naquela parte do vídeo, eu já estava duvidando de tudo. Do que era real, da minha sanidade e do porquê eu tava falando daqueles quadrinhos horríveis. Aí eu lembrei que tinha um otário do outro lado da internet me ameaçando. E o pior de tudo, eu nem tinha chegado na pior parte ainda. Ok, me recuperando dessa revelação bombástica, o Peter decide verificar se eles são realmente filhos da Gwen. O que é meio impossível porque eles têm um corpo de adulto com idade de criança. E pra isso ele vai colher material do corpo da Gwen da forma mais delicada possível. Eita porra, Peter, calma! A menina já morreu faz anos, pra que isso? E em algum lugar do universo, a alma de Gwen Stacy sentiu uma pontada no peito e não soube por quê. You're my new best friend.
Voltando, o Peter invade um laboratório pra ver se o DNA da Gwen bate com um dos gêmeos, já que eles tinham tocado na carta que eles enviaram, certo? Até que a Sarah chega e manda o papo, falando que diferente do irmão dela, que quer matar todo mundo e alongar isso o máximo que puder, ela quer que isso acabe logo, e que a forma certa do Peter lidar com isso seria com ele morrendo ali e agora. Bom, porrada rola e a gente tem uma revelação de que a Sarah é uma cópia cuspida e escarrada da Gwen, com direito até a tiara preta, que logo escapa e a gente descobre que sim, eles são filhos legítimos de Gwen Stacy. Mas aí só resta uma pergunta: quem é o pai dessas crianças? Peter? Ninguém ensinou na escola a não engravidar sua namoradinha e dar um chá de sumiço nela? Bom, segundo Gabriel, o próprio Peter é o pai deles e responsável pela morte da Gwen. Bom, até aí é meio verdade. E com Peter chegando em casa, a gente descobre que a Mary Jane já estava sabendo de tudo envolvendo a segunda carta, e ele jura que ele nunca chegou a demonstrar seus grandes poderes nas grandes responsabilidades da Gwen, se é que você me entendeu. E a Mary Jane diz que acredita nele, pois ela sabe quem é o pai dos filhos de Gwen Stacy. Continua no próximo episódio semanal de La Teia del Amor. Ok, voltando alguns anos no tempo, mais especificamente na época onde o Harry estava sofrendo por uma recaída nas drogas, a Mary Jane e a Gwen foram lá cuidar do Pac-Man de pílulas, já que ele não podia ir para um hospital sem que isso implicasse nas ações da Oscorp indo à falência. Assim, a Gwen foi discutir com o Norman sobre levar o Harry para o hospital, enquanto a Mary Jane ficou espiando tudo. E é aqui onde nós descobrimos que Norman Osborn é o pai das crianças. É isso aí, você não entendeu errado. Gwen Stacy traiu Peter Parker com seu arqui-inimigo, o Duende Verde, Norman Osborn, que por algum motivo aqui é o Tommy Lee Jones. Sério, essa ideia é tão nojenta, tão repugnante, tão asquerosa. Como que alguém pode ter escrito isso? Tipo, qual é a estrazinha que tu escreveu De Volta ao Lar e até que as estras esfriem, cara? Como que tu me solta uma bomba dessas? Mas calma, deve ter alguma explicação pra isso, né? Ela não pode simplesmente ter feito isso gratuitamente. Ela deve ter sido ameaçada, coagida ou até mesmo drogada, né? Então, no passado, alguém foi procurar o Norman por nenhum motivo aparente, e nesse dia o Norman tava tão triste, tão pra baixo, tão angustiado, a pipa do vovô não viu os céus fazia tanto tempo, que a adorável Gwen começou a sentir pena do coitado e ao mesmo tempo toda uma força, todo um magnetismo, todo um poder vindo daquele agente K de cabelo flamenguista que não pôde resistir aos seus instintos e não teve outra opção a não ser tirar suas roupas e ir em direção à bola do duende, que por consequência acabou nos proporcionando essa página aí, que deve ter infernizado o sono de milhares de criancinhas inocentes que só queriam ler um gibizinho do Homem-Aranha pra se divertir, mas acabaram ganhando vários anos de traumas reprimidos e terapia extrema e intensiva no Ravencroft. E sim, eu tava quase me esquecendo da melhor parte que envolvia essa história. Quando a internet ficou sabendo disso aí, você já sabe, né? Os memes zoando isso vieram aos montes. Puta que pariu! Ok, voltando. Já que a Gwen tinha ficado grávida dessa relação proibida aí, ela decidiu ir pra Europa, onde lá ela ficou 4 meses e deu à luz aos gêmeos prematuros de 7 meses, Gabriel e Sarah, que nasceram perfeitamente saudáveis e desenvolvidos? O quê? Pois é, já que o Norman tem uma genética monstra, graças ao soro do duende, ele acabou por ganhar atributos físicos sobre-humanos, um fator de cura que faz dele praticamente imortal, e parece também que dá de brinde uns espermatozoides capazes de passar essas mesmas habilidades, só que também vindo com um super envelhecimento fudido, que aposto que faria as crianças terem um apelido de contagem regressiva na escola. Qual é, gente? Tem certeza que essas cria do demônio não são do Chacal mesmo? Até degeneração celular eles têm? Ok, agora vamos falar da situação de uma forma geral. Primeiro, o Peter ser corno é o ponto final que faltava no currículo de fudido dele. Agora todo o resto não faz sentido algum. Ok, pra começar, a gente conhece a Gwen no começo da fase da faculdade, junto do Harry. E durante todo esse tempo, até a morte dela, ela e o Norman mal se encontram. E outra, a Gwen não foi pra Europa sem dar mais explicações por causa da sua gravidez escondida. Não! Na edição 93, o pai dela, George Stacy, capitão de polícia, já havia falecido em um acidente envolvendo o salvamento de uma criança que ia ser atingida por uma chaminé destruída pelo Dr. Octopus. A explicação é longa? Mas é quadrinho. E assim, pra ela não passar esse período de luto sozinha, os tios dela chamam ela pra passar um tempo com eles em Londres, e ela acaba indo na mesma edição. A gente vê ela de novo na edição 95, ainda de luto, quando o Peter vai pra Londres, e nada de bebês doentes. E pra finalizar, ela volta na edição 98 pra Nova York. E mais uma coisa, durante essas edições não se passou 4 meses, como o quadrinho diz. 4 meses de publicação na vida real, com certeza. Mas no quadrinho mal se passou uma semana direito. E você notou que eu deixei bem claro que a Gwen tava em Londres,
certo é porque aqui eles colocam a Gwen em Paris. E se você é meio merda em geografia, que nem eu, você pode pensar que elas são duas cidades coladas, mas não, elas têm uma distância considerável de 5 horas de carro. Qual é? Tava de luto ou tava de luxo? E sim, o quadrinho também tem a pachorra de dizer que essa gravidez da Gwen foi mais um motivo pro Norman ter sequestrado ela até a ponte, já que, né, morto não vai a público. E de brinde, a gente ganhou esse momento aí, onde a Gwen tem uma baita atitude escrota ao assumir que o Peter iria aceitar ela e os filhos na maior boa vontade, porque, segundo ela, ele é um homem de verdade. E o Norman bom, ele tem o molho. Cara, isso que eu acabei de ler parece biografia de perfil de Tinder. E bom, problemas de incoerência apresentados, vamos voltar pra história. E peraí, a Mary Jane sabia dessa história desde sempre e nunca contou isso pro marido dela, que tem trauma até hoje por causa dessa garota e enfrenta pelo menos uma vez ao ano esse homem que tenta matar eles, e ela achou que não devia contar isso, fazendo uma analogia com a morte do tio do marido dela. Sabe, eu tô chocado que mesmo depois dessa história, o Peter simplesmente não virou misógino. E ao juntar todas as peças que formavam a história desse quebra-cabeça esquisito aí, Peter Parker grita do fundo de sua alma o sobrenome daquele cujo desvirginou sua namorada e acaba percebendo que aquele tinido que ele sentia na cabeça durante todos esses anos não era um sentido da aranha, mas sim o de corno. Desça daí, seu corno, desça daí. Cala a boca aí, ô otário! Desce aqui, vem calar então! Sobe você aqui, vem calar minha boca, seu folgado! Eu vou aí em cima! Eu vou te dar uma surra! Seu otário! Vem aqui em cima, me dá uma surra! E bom, depois disso o Peter decide chamar a atenção dos gêmeos e ajudar antes que eles morram de velhice prematura, e com isso a gente tem essa cena aí do Homem-Aranha xingando o cameraman. Se bem que eu acho que eu já vi isso antes. O Homem-Aranha então faz um apelo na TV para os gêmeos encontrarem ele na ponte do Brooklyn e ele parte pra lá, onde ele diz que jurou nunca mais retornar para aquele lugar. Ah, jurou porra nenhuma, tu volta nessa ponte pelo menos uma vez no ano, cara, tá falando o quê? Ou as melhores promessas são aquelas que eu não posso cumprir? Então o Peter explica a situação sobre eles acharem que ele é o pai deles que foi comprar cigarro e ainda por cima matou a mãe deles. O Gabriel não acredita, mas a Sarah sim. O Peter então tenta explicar que o Norman é o pai verdadeiro deles e ainda assim é o Duende Verde, e a gente descobre que o Norman manipulou toda a situação para sair como benfeitor da história e colocar as duas crianças contra o Peter e a sua família. A Sarah então tenta defender o Peter, o Gabriel não aceita e ataca ele, só que nessa brincadeira aí ele acaba atirando na Sarah sem querer, que acaba caindo da ponte da mesma maneira que a sua mãe. Pior, que ironia do destino, que mais pura poesia, que ideia mais clichê que já foi feita uma porrada de outras vezes. O Peter salva a Sarah e leva ela para o hospital, enquanto o Gabriel descobre o esconderijo secreto do Pops que eles deveriam ir após matar o Peter e descobre 12 uniformes chiquérrimos de duendes feito pelo seu alfaiate para comemorar esse acontecimento. E voltando para o hospital, a gente tem um grande problema. A Sarah tá perdendo muito sangue depois do tiro, e como o sangue dos gêmeos é uma nojeira que só, nenhuma transfusão de sangue funcionaria a não ser com aqueles que tivessem o mesmo tipo da Sarah, ou seja, o Norman e o Gabriel. Só que, como não teria como trazer nenhum deles a tempo, o Peter dá a ideia de usar o sangue dele, já que, segundo a sua lógica, o sangue dele teria 50% de chance de ser do mesmo tipo que o da Gwen, já que na faculdade ela já falava que era louca pra ter filhos. E olha no que deu, né? Ok, então só recapitulando, o sangue radioativo do Peter funcionaria no sangue com fórmula de duende sem causar uma potestade da vida, porque... Ah, foda-se, isso aqui é ciência de quadrinhos, irmão. Então tudo faz sentido porque sim. E assim começa o duelo pela vida da Sarah, representada metaforicamente por um mini Homem-Aranha versus um mini Duende Verde. Pega ele, Tigrão. Pega esse safado com força. Tá, parei. E ao mesmo tempo que isso tá rolando, a gente tem a gravação do Norman oferecendo uma injeção de LED na veia pra estabilizar o envelhecimento do Gabriel, só que ele veio com o efeito colateral de esquizofrenia. Assim surgindo o Duende Cinza. Que ideia mais original, né? Mas e aí, boas notícias, a transfusão deu certo! Yay! Só que aproveitando esse momento aí de felicidade, o Gabriel invade o hospital e como o Peter tá fraco pela transfusão, a Sarah acaba apertando o próprio irmão e ele acaba caindo pra casa do Cacildes e vaza dali. E pra fechar a montanha de esgoto que esse quadrinho é, a gente tem um flashback com o Peter dizendo que o corpo da Gwen é só dele. Tá bom. E depois nós vemos uma família feliz achando o Gabriel sem memórias na praia, assim terminando essa história. Fim. Ok, eu acho que a gente não tem nenhuma dúvida em relação à qualidade dessa história, né? É só puro lixo do começo ao fim. E cara, pensa que essa história foi feita pelo Straczynski, é uma coisa realmente triste de se pensar. Já que a fase dele é bastante adorada pela galera. Ele fez o Peter professor, trabalhou o relacionamento dele com a Mary Jane de uma forma ótima, discutiu a questão da Tia May descobrir que o Peter era o Homem-Aranha e inovou inserindo elementos místicos na mitologia do personagem, que é algo amado por uns e odiado por outros, mas que pra mim eu vejo como um complemento da mitologia do personagem. Mas simplesmente ter essa ideia de criar esses filhos da Gwen que são idênticos à própria e ao Peter? Ué? Então, aparentemente essa história sofreu alterações no seu plano original, que era desses filhos realmente serem filhos do Peter e da Gwen, mas que o Joe Quesada, o editor da Marvel da época, achou que a ideia do Peter ter feito sexo
antes do casamento era uma ideia absurda e que envelheceu o personagem demais, então ele acabou forçando essa mudança. Mas também, que diferença faz? O Straczynski certa vez acabou dando uma declaração sobre essa história, alegando que assim como muitos leitores, ele amava a Gwen, e que a motivação para fazer esse quadrinho era que a personagem não havia tido nenhuma nova história envolvendo ela após mais de 3 décadas, sendo deixada praticamente ao pó. E ok, vamos ignorar o simples fato de que a personagem morreu, e que isso que o Straczynski falou é uma baita de uma mentira, já que sempre dá um jeito de trazer a Gwen de volta a todo ano que se passa. A mulher simplesmente não morre. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de uma consequência que essa história teve, que foi o evento dos fãs malucos porque a sua adorável Gwen teria feito uma coisa horrível dessas. Uma personagem que por muitos é considerada a melhor namorada do Peter e o amor da vida dele. E olha, pra eu poder falar com base nesse vídeo aqui, eu decidi terminar minha leitura do título The Amazing Spider-Man até a edição 122, que é onde o Duende morre. E eu acabei chegando numa conclusão de que a Gwen não é uma pessoa tão boa quanto a galera fala. E eu vou explicar. A gente conhece a Gwen no final da fase do Dítico, onde a maioria da galera da faculdade era babaca por 0 motivos justos. Então você acaba passando um pano. Até que o Peter começa a ficar mais próximo do Harry devido a problemas envolvendo o pai dele, e a galera começa a ficar menos rancorosa. Aí nesse momento a Gwen começa a virar a pessoa amável que tanto falam. Então as edições vão passando e ela e o Peter vão percebendo que se gostam, e até aí é bem legal. O problema é depois que eles estão juntos, quando a Gwen simplesmente volta a agir como uma completa babaca, chamando o Peter de covarde por simplesmente fugir do perigo. Ah, ora bola, se ela acha tão ruim, então ela que vai peitar o Rino. Fala, galera. Além de ela ficar como uma completa idiota aceitando opiniões alheias ao invés de tirar suas próprias conclusões, propondo escolhas imbecis, e o pior de tudo, em um certo período o Peter acabou sumindo e todo mundo ficou preocupado, obviamente. Então a tia May, uma senhora frágil que só quer o bem do filho adotivo dela, chama ele pelo nome afetivo de meu garotinho, que já é motivo pra Gwen simplesmente gritar com a tia May, pedindo pra ela parar de chamar ele assim porque ele já é um homem, esse tipo de merda, pra uma senhora de mais de 60 anos que já perdeu seu marido e só quer proteger seu filho adotivo. E se já não fosse o bastante, quando o Peter volta, ela dá uma bronca na tia May sem mais nem menos, passando a impressão pra pobre senhora que ela precisava se mudar e sumir da casa que morava. E o pior de tudo é o Peter preocupado com a tia e todo mundo passando a mão na cabeça desse Funko Pop de pescoço quebrado, dizendo que ela não tem culpa de nada. Então não, Gwen Stacy não é uma boa pessoa, tampouco boa namorada pro Peter. Então depois de tudo isso, eu acabei percebendo que a minha visão que eu tinha sobre a Gwen era totalmente baseada em mídias paralelas ao 616 e em Homem-Aranha Azul, que é uma baita romantização do que a Gwen era na cabeça do Peter, já que em outras mídias ela se torna muito mais uma mistura da Mary Jane clássica com a Ultimate, já que, né, por ser a vizinha de infância que sempre gostou do Peter e etc. O que eu acho uma baita ideia e melhor que a original, porque aí sim ela se torna a garota doce e simpática que ela supostamente deveria ser desde o início. Mas ainda assim, com esse tanto de coisa ruim que a Gwen fez, ainda é muito incoerente meter a ideia de que ela ficou com o Norman, já que, qual é? Ela recusou o Flash Thompson, que era praticamente o galã da faculdade e... oh, merda. E só pra fechar sobre o Pecados Pretéritos, por muitos anos a galera pensou que essa história tinha deixado de valer alguns anos depois por causa do pacto, mas não. Já alguns anos depois, em uma história furreca chamada American Sun, o Gabriel ressurge e luta com Harry, mostrando que a história ainda era canônica. Até 2021, onde na run de Nick Spencer foi revelado que tudo não passou de um mega plano arquitetado pelo Harry, com manipulação genética para criar o Gabriel e Sarah, e com a ajuda do Mistério para poder implementar esses eventos na cabeça da Mary Jane e enganar o Norman. Assim, anulando Pecados Pretéritos para todo sempre, deixando o John, do trailer do John, bem tranquilo. E claro, pela lei de troca equivalente, se antes a gente tinha meme da Gwen com o Norman, agora a gente tem memes do Norman com o Mistério. Lembra, primo, daquela noite fria que tu me esquentaste quando coberta não tinha? Calor corporal, pensamentos impuros, mas lembrei da minha mina e meu pau já ficou murcho. Não era viadagem, era diversão. Ah, cara, a internet, eu simplesmente amo ela. E... ah, vai, só mais uma vezinha, vai, pra fechar. Tá legal, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Um dia a mais, só que antes de eu falar dessa história eu preciso dar um pouco de contexto pra poder fazer meu trabalho direito, então vamos lá. Depois de ter sido convencido pelo Homem de Ferro de revelar sua identidade na Guerra Civil, a vida do Peter virou um inferno. Ele acabou trocando de lado, virou fugitivo do governo, foi caçado pelos Thunderbolts e o pior de tudo, o rei do crime, sabendo quem era o Homem-Aranha agora, contratou um assassino de aluguel pra matar o Peter, só que no processo ele acabou acertando a tia May. Assim começando o arco Back in Black, ou A Volta do Uniforme Negro, onde a gente vê o Homem-Aranha agindo de forma violenta e tentando chegar no responsável
responsável pelo atirador, o rei do crime, ao mesmo tempo que ele também tenta manter a Tia May viva em um hospital, onde ela sequer pode ter o próprio nome nos registros para poder evitar futuros assassinos que viessem completar o serviço. E já no final do arco, o Peter, já com sentimento de raiva e impotência pela situação envolvendo a sua tia e todas as mortes que ele não conseguiu evitar, vai descarregar sua frustração em um beco, até que ele se depara com um morador de rua, que se revela ser o One Above All, ou aquele que está acima de todos. Basicamente, Deus da Marvel, sendo considerado por alguns até a própria encarnação de Stan Lee ou Jack Kirby nas próprias histórias da Marvel. E bom, eles têm uma conversa, onde o Peter se mostra totalmente aberto de implorar pela vida da sua tia e até de nunca ter sido o Homem-Aranha para poder salvar todas as pessoas que morreram durante esses anos. E com isso, Deus leva o Peter para caminhar em uma praia que o Peter costumava ir com seus tios na infância, onde ele mostra uma pequena amostra das centenas de milhares de pessoas que o Homem-Aranha salvou durante todos esses anos. Homens, mulheres, idosos, crianças e até famílias inteiras, mostrando a importância que o Homem-Aranha teve durante todos esses anos, já que o Peter tinha o poder para fazer essa mudança e realmente fez, mostrando que todos nós temos um papel na nossa vida. E também mostrando para o Peter se preparar para a possível morte da sua tia, já que isso faria parte da vida. A morte é uma das únicas certezas que nós temos e todos nós temos a nossa hora de ir, mas que antes desse momento nós devemos aproveitar cada segundo que temos com as pessoas amadas, antes que o inevitável aconteça. E aí sim começamos um dia a mais, com a Tia May ainda hospitalizada, em coma, com nome falso na sua ficha, sem documentos. E se já não bastasse isso, ainda tem outro problema. Naquele momento, o Peter e a Mary Jane não tinham quase dinheiro nenhum ou plano de saúde para manter a Tia May naquele quarto de hospital. Assim, se nada fosse feito, ela acabaria indo para a ala de caridade. E com isso, o Peter decide sair dali e fazer alguma coisa em relação a isso. E é aqui onde a gente descobre que o médico que estava atendendo eles já teve o tio salvo pelo Homem-Aranha anos atrás. E ele admite que jurou recompensar ele um dia quando tivesse a chance. E adivinha só, ele reconheceu o Peter. Assim, ele diz que ele vai fazer de tudo para manter a Tia May ali. Só que ele não vai poder fazer muita coisa quando as perguntas começarem a chegar. Assim, o Peter vai atrás daquele que era supostamente o responsável por toda aquela situação: Tony Stark. E bem, você já sabe o que acontece. O Peter tenta invadir a Torre dos Vingadores, porrada rola, Servente desafia o patrão e o Peter joga toda a sua teia no Homem de Ferro. E não, pera, não é desse jeito não. E bom, o Peter explica o que todo mundo já sabia. Ele fala que o Tony era o responsável por toda essa merda que tava rolando na vida dele, já que tinha sido ele que convenceu o Peter a revelar sua identidade pro mundo, ele se aproximou da família do Peter e ele jurou que todo mundo estaria protegido. E se já não bastasse tudo isso, agora tinha a chance de enviar a Tia May pra uma ala de caridade, porque eles não tinham como pagar pelas contas. E bem, o Tony diz que ele sente muito, mas que ele não podia fazer muita coisa sem comprometer o próprio lado, sabe? Além do fato de ele estar conversando com o Peter, que era um fugitivo do governo. Assim, ele acaba indo embora e deixando essa situação toda passar em respeito a Tia May. Resumidamente, esse encontro foi assim. Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Pode falar! Fala! Quem matou? Foi um de vocês. Quem matou? Vocês o caralho! Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você, seu filho! É você que financia essa merda aqui! Mas depois de tudo isso, pensando melhor, o Homem de Ferro mandou seu mordomo, Jarvis, com o nome falso, fingindo ser um primo da Tia May, pro hospital com um cheque de, olha só, $2 milhões para cobrir todos os gastos e deixar a Tia May bem. E bem que eu digo é mantê-la tranquila até a sua morte, já que nada mais poderia ser feito, nada humanamente possível. Então o Peter parte em direção à sua última esperança: Luciano Huck, quer dizer, o Doutor Estranho. Então Peter explica toda a situação da sua tia pro Doutor Estranho, que diz o mesmo de sempre, que não há nada que ele possa fazer e que todos nós vamos morrer uma hora. O que o Peter argumenta dizendo que o problema não é necessariamente a Tia May morrer. Se ela morresse de velhice ou até mesmo de um câncer, seria outra história. Mas nesse caso, aquele tiro não era pra ela, e sim pra ele. Além de que também a culpa do Peter ela tá nesse estado por ele ter revelado sua identidade. E se ela morresse, isso seria algo que ele não poderia conviver. E como eu falei, o Estranho realmente não podia fazer muita coisa, mas talvez outras pessoas pudessem. Então ele apresenta as Mãos da Morte, um artefato que permite que o usuário vá até um certo local, independentemente do tempo, sem que ele precise estar necessariamente lá. E com isso, o Peter pede ajuda para uma galera, desde super-heróis como Jaqueta Amarela, o Fera, Pantera Negra e Senhor Fantástico, até vilões como Doutor Destino, Morbius e Doutor Octopus. Porém, a resposta é sempre a mesma: não se é possível fazer nada. Mas aproveitando o momento de distração pela parte do Doutor Estranho, o Peter usa as Mãos da Morte e é levado em sua forma astral para momentos antes da Tia May ser baleada. Porém, ele não consegue interagir fisicamente com nada, além de gerar um certo estranhamento no sentido da aranha do seu eu do passado. E bem, o Peter acaba sendo achado pelos Andarilhos da Noite, que são uma espécie de seres que existem para prevenir alterações no fluxo do tempo. Mas ainda assim, o Peter não consegue interferir e acaba revendo a cena da Tia May sendo baleada, e ele acaba sendo levado ao presente pelo Doutor Estranho. E depois de dar uma bronca por fazer bagunça na casa dos outros, o Doutor Estranho dá um conselho pro Peter de ele passar esses últimos momentos com a sua tia, já que mesmo naquele estado ela poderia
ouvir ele, e assim ele não iria ficar com arrependimento de não ter conseguido se despedir. E do lado de fora, já desolado e sem poder fazer nada para mudar o destino da sua tia, o Peter acaba seguindo um pássaro vermelho e se encontrando com uma garotinha de cabelos ruivos, que diz que o Peter pode até não conseguir mudar as coisas, mas ela sim. E bom, essa garota não fala nada com nada, ela fica nesse papo doido de querer ajudar o Peter e que eles não têm tempo a perder, e o Peter, coitado, que tá mais perdido que o Demolidor no Sambódromo, começa a dar corda pra maluca e seguir a garota. Putz, cara, esse Peter é inocente demais. Se isso acontecesse comigo, eu já ia meter uma bicuda na cara dessa criança e sair correndo, porque, qual é, cara, você acha que eu vou cair no golpe da criança indefesa que resolve milagre? Tenta outra. Enfim, o Peter obviamente faz a pergunta que todo mundo faria: onde diabos está os pais dessa garota? Porque, qual é? Além de ela estar numa rua deserta de noite falando com um estranho, ela também está em Manhattan, a cidade que hora ou outra sofre uma invasão alienígena ou um ataque de super vilões. Então, eu acho que não é o melhor canto para você deixar sua criança livre e solta por aí. E adivinha, ela diz que os pais dela simplesmente deixam ela solta por aí, porque ela sabe se virar e é tão inteligente quanto seu pai, apesar dela querer ser tão bonita quanto sua mãe. Tá, a gente já entendeu que a sua pobre vida é digna de um drama, senta lá. Mas mudando de assunto, ela diz que o Peter é o maior egoísta egocêntrico, dizendo que ele sempre faz todo mundo parar o que está fazendo para poder ajudar ele, porque ele sempre pensa que é o centro do universo. E ela sai correndo dali, dizendo que nunca devia ter dito nada daquilo, que só tava ali para levar o Peter pro próximo passo, que é... droga, não sei qual é. E ela entra em um beco escuro e escondido e o Peter tenta ir atrás, mas perde ela de vista pro bem da sua carteira e de seus órgãos vitais. E que droga, cara, já é a segunda história nesse vídeo que alguém é atraído pra um beco escuro e escondido. Eu já tô começando a achar que isso aí é critério obrigatório na criação dessas histórias. E bem, a criança, sumiu. Meu Deus, alguém liga pro conselho tutelar? E nesse ritmo de procura, o Peter se depara com um homem sentado no banco que fala que conhece a garota e que ela tem esse costume. E ele então começa a se apresentar dizendo que é um cara que se tornou um desenvolvedor de software de videogame depois da escola. E do nada ele começa um papo sobre o porquê que ele se interessa naqueles jogos, como se alguém se importasse com isso. Mas ok, ele diz que todos nós temos interesses nos jogos e nos livros, porque nesses mundos nós podemos ter o total controle da situação, de sermos o herói ou o vilão, já que no mundo real nada disso pode acontecer realmente. E ele termina dizendo que se ele pudesse ser um herói e pudesse salvar vidas, ele seria totalmente grato por isso e nunca mais iria pedir por alguma coisa, já que quase ninguém recebe essa chance na vida. Nossa, eu acho que essa foi uma indireta bem direta pra alguém, hein? E como o papo tá bom com o Peter Griffin da vida aí, surge um homem velho em um carro chique dizendo ter visto a garota que o Peter procurava, oferecendo uma carona, que o Peter logo aceita, porque afinal, o que poderia dar de errado? Mas beleza, esse homem da carona se revela sendo um CEO de uma empresa multibilionária de tecnologia avançada, que diz que ele costumava ser o típico nerd do colégio, que sofria bullying dos valentões e tal, mas que ele decidiu explorar sua inteligência e assim fundou essa empresa, ficando rico e até dando troco nos valentões que acabaram trabalhando pra ele como faxineiros, servidores, esse tipo de coisa. Mas ele diz que mesmo tendo tudo isso, ele acabou perdendo a garota que amava no ensino médio. O que ele acha engraçado, já que ele é um dos maiores CEOs do mundo, tem um apartamento gigante com uma vista daquelas e ele trocaria tudo isso por aquela mulher que o amava somente por o que ele era e não pelo que ele tinha. Bom, o Peter finalmente chega no final da rua e o cara rico simplesmente some e aparece essa mulher de vermelho no lugar dele. Cara, acho que esse é o golpe mais elaborado que eu já vi. E essa mulher diz ter esperado pelo Peter a vida toda e fala sobre a existência de vidas alternativas, futuros distintos e, claro, destino, que o Peter logo diz não acreditar nesse tipo de coisa. E ela acaba dizendo que o Peter meio que já se deparou com isso e revela que uma mínima mudança nas nossas vidas pode mudar tudo, tipo efeito borboleta, sabe? Como nunca ter sido picada pela aranha, e ela revela que aquele homem citado no banco na verdade era um Peter Parker de uma realidade alternativa, onde sem poderes ele direcionou toda a sua raiva e frustração pra dentro e acabou se tornando um desenvolvedor de jogos, já que aquelas eram as únicas coisas que o entretinham e lhe dava controle na vida. E já em outra realidade, o Peter decide direcionar sua frustração pra fora, pra mostrar pro mundo do que ele era capaz e também pra esfregar na cara daqueles que riram dele pra mostrar que estavam todos errados, se revelando ser aquele homem velho que ofereceu carona pro nosso Peter mais cedo, sendo revelado que ele é o dono das indústrias Parker do seu mundo. E bom, essa Xuxa de vermelho aí se revela ser ninguém mais, ninguém menos que o Mephisto, que é basicamente o diabo ou capeta da Marvel, oferecendo uma chance de salvar a Tia May. Mas como não existe almoço grátis nesse mundo, e bem, ele é o diabo, ele propõe um acordo, e como é uma decisão muito grande para se tomar sozinho, o Peter diz que precisa da opinião da Mary Jane, que nos é revelado que o Mephisto já estava tendo a mesma conversa com a mesma, que diz a mesma coisa que o Peter. Nossa, quanto mesma na mesma frase. Mas chega de papo furado, o Mephisto bota o pau na mesa e diz que o que ele quer pra fazer esse pronto-socorro aí é o casamento de Peter Parker e Mary Jane Watson. E que depois que eles fizessem esse pacto / acordo aí, eles não iam se lembrar dessa conversa que tiveram, mas as suas almas sim. E eles iam sentir uma certa agonia sabendo que parte deles estaria faltando.
E assim, Mephisto dá apenas um dia a mais para eles pensarem se salvavam May Parker ou se salvavam seu casamento. E depois de duvidarem se o Mephisto realmente tinha o poder para fazer isso e se não era a decisão correta deixar a Tia May morrer, ou talvez já ser a hora dela, o Peter e a Mary Jane passam o resto do dia abraçados no chão daquele quarto de hotel, sem dizerem uma mera palavra, apenas em silêncio, enquanto esperavam a hora de darem sua resposta. Até que a hora chega, e o Mephisto explica que além de salvar a vida da Tia May em troca do casamento deles, ele vai apagar da cabeça de todo mundo que Peter Parker é o Homem-Aranha. Mas antes de qualquer coisa, a Mary Jane aceita essa proposta e sussurra pro Mephisto que o Peter não vai aceitar o pacto se ela não convencer ele. Então ele vai deixar a vida do Peter normal e vai deixar o Peter em paz. E logo ele aceita. E faltando pouco tempo para dar o prazo final, Peter Parker também aceita o pacto. E antes de qualquer coisa, Mephisto revela que ele era aquela mulher que falou com Peter na rua. Uau, eu acho que a comparação com a Xuxa foi um pouco demais. E que a garota que o Peter tinha conversado na rua, na verdade era a filha do Peter com a Mary Jane, que agora, como eles nunca se casaram, ela também nunca chegou a existir e nem vai, já que eles decidiram salvar a Tia May. E nos últimos momentos antes do pacto se concretizar, a Mary Jane diz pro Peter que o amor deles é tão forte que não importa o que aconteça, nem Deus, nem o diabo e nem ninguém pode acabar com o que eles têm, que eles vão se achar de novo e que eles vão ficar juntos de novo, enquanto eles dizem um eu te amo pela última vez. E ao amanhecer, nós vemos a Tia May bem na cozinha fazendo o café da manhã e o Peter indo a uma festa de boas-vindas de ninguém mais, ninguém menos que Harry Osborn, que voltou dos mortos, e apresenta a sua namorada Lily e a sua melhor amiga Carly Cooper. E, o Flash também tá aqui. Enquanto nós vemos a Mary Jane indo embora e com o Flash comentando algo sobre o término deles, assim, terminando com todos os presentes naquela festa, brindando a um novo dia. E assim termina uma das piores histórias do Homem-Aranha, que adivinha, também foi feita pelo Straczynski. O cara tem simplesmente a fama de ter uma das melhores fases do personagem e também está envolvido em uma das piores histórias. Incrível. Mas diferente das outras histórias, essa história foi ruim em questão de consequência pro próprio Peter e, claro, pra nós, fãs. Porque se você acha essa ideia de pacto com o diabo algo absurdo até mesmo pro Homem-Aranha, relaxa, você não foi o único. A questão é que essa história também tem dedo de Joe Quesada, o antigo editor da Marvel. Lembram dele da última história? Pois é, durante sua fase na Marvel, Joe tinha o objetivo de trazer o Peter Parker para suas raízes de jovem solteirão, e não casado e com filhos. Só que claro, além disso ser uma ideia, como eu posso dizer, assim, estúpida, ele também zoou com mais de 30 anos de história por nada. Porque, poxa vida, toda a ideia do Homem-Aranha se baseia em você saber aprender com o passado para não cometer os mesmos erros no presente e assim ter um futuro para se orgulhar, já que você tinha os poderes e conseguiu cumprir as responsabilidades. E você simplesmente tentar acabar com um dos maiores casais da Marvel não é um avanço, mas sim um regresso a tudo que diz respeito ao personagem, já que tudo vinha caminhando pro Peter aprender a lidar a deixar a Tia May partir, já que, a mulher passou mais de 40 anos com a saúde no lixo, além da morte ser algo inevitável da vida. Mas não, essa história prova que os quadrinhos vivem de ciclos, uma hora o personagem morre e na semana que vem ele volta à vida. O que também é meio idiota da parte da Marvel não querer um Homem-Aranha adulto e com filhos, já que o personagem lida com toda uma mensagem de amadurecimento e crescimento, e ter a chance de finalmente ter o Peter e a Mary Jane como pais, daria a chance de trazer novas possibilidades de histórias explorando isso. E ok, eu vou ser razoável pra parte deles. Eu até entendo o medo deles acharem que o público iria deixar de acompanhar as histórias do Homem-Aranha, mas até as histórias envolvendo o casamento do Peter foram muito bem aceitas pela galera. Então, além de, claro, se o Quesada tivesse esperado mais alguns anos, ele tinha ganhado o Miles Morales de brinde. E aí dava pra fazer o equilíbrio perfeito, com o Peter casado e com filhos, e o Miles sendo o novo Homem-Aranha jovem. Mas eu acho que eles ainda deviam estar traumatizados com a saga do clone dos anos 90. E também, toda essa questão envolvendo magia e pactos com o diabo é uma questão meio confusa de se entender, já que, não é muito comum você alterar 30 anos de cronologia de uma só vez. Então é óbvio, a galera que leu o quadrinho na época ficou confusa pra caramba, porque, tinha gente voltando dos mortos, e os eventos que a gente conhecia não aconteceram da forma que a gente realmente conhece. E então, depois de todo mundo ter pirado o cabeção pra tentar entender como que o pacto tinha funcionado, e o Joe Quesada simplesmente só respondeu é magia, não precisa de explicação, a Marvel fez a história Um Momento no Tempo, uma história feita exclusivamente pra explicar o que tinha acontecido nessa alteração feita pelo Mephisto. E aqui, nós vemos que um pássaro vermelho, Mephisto, tinha solto um bandido ralé da época que acabou fazendo o Peter perder o casamento dele. Mas a questão aqui é que ele e a Mary Jane continuaram juntos como namorados, mas nunca houve o casamento no papel. E a justificativa para esquecerem da identidade do Peter foi uma mistura de magia com tecnovírus realizado pelo Doutor Estranho, Homem de Ferro e Senhor Fantástico, onde só o Peter e a Mary Jane se lembraram disso depois de tudo. Mas se você quiser pular todo o lenga-lenga que foi essa história aí, você pode dizer que Um Dia a Mais foi resumidamente assim: oferta de negócios, Homem-Aranha, pegar ou largar.
eu recebo o seu casamento com Mary Jane Watson e você recebe sua identidade secreta de volta, sua tia May fica viva e o pior dos castigos, ser escrito pelo Damn Slot. Não! O que eu fiz pra merecer tal destino terrível? Mas se você já achou essa ideia de pacto que altera o relacionamento algo bizarro, relaxa porque a ideia original era bem mais. Basicamente, o Mephisto iria fazer um feitiço de viagem no tempo, que é o que ele já fez basicamente, que faria o Peter convencer o Harry a entrar na reabilitação e consequentemente faria com que o Norman nunca voltasse a ser o Duende Verde e consequentemente a Gwen nunca teria morrido, assim alterando mais de 30 anos de cronologia e continuidade. É isso aí, você não me entendeu errado. A Marvel faria um dia a mais ser uma espécie de Flashpoint antes da própria DC. E se você sabe o mínimo de viagens no tempo, você sabe que se você altera alguma mínima coisa no passado, você acaba por alterar uma porrada de coisas no presente. E aí a gente ficaria nesse dilema, que se o Norman não voltou a ser o Duende, então ele também não morreu. E se ele não morreu, então o Harry também não virou o Duende. E o Roderick Kingsley também nunca achou os equipamentos do Duende original, e nem virou o Duende Macabro. Então o Ned Leeds também nunca morreu. E falando de morte, se a Gwen não morreu, então o Chacal nunca existiu. E se ele não existiu, então nunca houve Aranha Escarlate, Kane ou Aracnocida, e nem os 300 clones da Gwen. E essas alterações vão se seguindo até para outros personagens do universo Marvel. Então, resumindo, seria um caos até mesmo para pensar em todas as coisas que se mantiveram e as coisas que foram alteradas para cada personagem desse universo. E sim, essa versão tem dedo do Straczynski, que mais uma vez queria trazer a Gwen de volta para as histórias, porque parece que esse cara tem alguma fixação e queria trazer esse presunto de volta à vida. Para! 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 Para, ninguém aguenta mais! Porra, 30 anos nisso! Para! Para! E pra você que tá em dúvida, não. Infelizmente, diferente de Pecados Pretéritos, o pacto ainda não foi desfeito. Provavelmente por escolha da própria Marvel, já que o Nick Spencer dava indícios que iria anular esse evento. Mas pelo menos ele deixou claro que o pacto pode ser desfeito. Agora só falta uma alma boa na Marvel pra fazer isso e trazer o casal mais amado da Marvel de volta. E se possível, tornar o Peter e a Mary Jane pais finalmente. Ufa, eu nem acredito que consegui falar sobre essas histórias sem perder minha sanidade, cara. Isso é surreal. E ainda tem o bônus que eu venci você, anônimo da internet. Então pode ir passando na minha casa os meus refrigerantes de laranja, seu banana, porque eu venci você e você perdeu. Peraí. Não. Ele não fez a mesma coisa daquele episódio do Black Mirror Shut Up and Dance. Fez... Eu não acredito que eu perdi a minha casa pra um nerd de séries! Que droga! Eu perdi. Eu não acredito. Eu perdi. Bom, eu acho que não posso fazer nada pra mudar isso. Então... eu acho melhor eu agilizar aqui, catar minhas coisas e... ir pra um novo cantinho. Eu só preciso de um minuto pra eu me despedir. É tudo que peço. Então, eu acho que esse é o fim, né? Nossa, quantas lembranças. Tantas coisas aconteceram nesses 2 anos. Tantas coisas bizarras. Tantos momentos, tantas conversas, tantas risadas, tantas pessoas. Sabe, pode até soar estranho, mas eu não tô triste com isso. Tipo, claro, eu gostava do meu cenário, mas ele não era mais que isso, um cenário. E olhando agora pra tudo que aconteceu comigo, eu vejo que não foi o cenário que me deu a chance de conhecer pessoas incríveis. E também não foi a roupa estilosa que fez os vídeos, e nenhum deles fizeram as pessoas, nem que seja por um só momento, esquecer dos seus problemas. Fui eu. Eu e esse amor compartilhado por esse personagem que amo desde sempre, que tornaram todas essas coisas possíveis. Pode até parecer bobo, mas eu tô feliz por tudo que aconteceu. Eu posso até não conseguir escalar paredes ou atirar teias, mas de certa forma, eu sou o Homem-Aranha. Todos nós somos. E isso é algo que ninguém vai poder tirar de mim.
Bom, eu acho que é isso, pessoal. É. Cara, foi um chão até aqui, hein? Ô, microfone. Caramba. Mas então, gente, obviamente, esse não é o fim. É apenas o começo da nossa saga. Talvez seja o fim do vídeo? Provavelmente. Mas não de tudo. Então, se você é novo no canal, por favor, eu peço a você, se inscreva, ative o sininho para poder receber notificações de próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, comente aí embaixo e, por favor, manda esse vídeo para todo mundo. É sério, posta no seu Facebook, manda no seu WhatsApp, posta no Instagram, no Twitter, volta no Orkut, não tem problema. Envia por fax, não tem problema. Manda pro seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu cachorro, seu gato, papagaio, irmão, irmã, bisneto, tataraneto, cachorro, jaguatirica, lagartixa, papagaio, elefante, parente de segundo grau, você de outra realidade, não tem limites. Mas por favor, manda para quantas pessoas forem possível, porque o trabalho que esse vídeo deu não tá escrito, cara, realmente não tá escrito. E eu te garanto, é de graça e você vai me ajudar pra caramba. Sério, acredita. Mas gente, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso, por tornarem o canal possível. Muito, 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 muito obrigado por tudo. É sério, vocês são os verdadeiros amigos da vizinhança aqui. Mas esse foi o vídeo, por favor, se inscrevam no canal, é o que eu já falei. Esse é o começo de uma nova saga, de novos vídeos, novas histórias, novas piadas e etc. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, mandem pros amigos e esse tipo de coisa, tá bem? Então é isso. Eu vou indo aqui, nós nos vemos em breve. Fiquem bem e até a próxima, gente. De novo, muito obrigado. Valeu. Amigos e esse tipo de coisa, tá bem? Então é isso. Eu vou indo aqui, nós nos vemos em breve. Fiquem bem e até a próxima, gente. De novo, muito obrigado. Valeu. As ideias, cara, eu gostei demais do vídeo, tá maluco? Tem que ser hardcore mesmo pra poder falar essas histórias e sair vivo, cê é louco. As ideias, meu irmão. Eu só espero que não demore tanto pra sair os próximos vídeos, porque, né, pô, demora dos infernos pra chegar aqui, pegar sinal na lua, pô, coisa tosca. Mas já deve estar chegando, meu irmão, eu espero, vamos torcer. As ideias, ó o DG ali, velho.